Olá, tudo bem com você? Aqui é o Dr. Juliano de Henrique Mello, um prazer falar contigo novamente. Você sabe que aqui nesse canal você encontra explicações e comentários a respeito de assuntos de relevância jurídica, não apenas no tocante à sua vida prática, mas também sobre situações publicamente conhecidas. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar com você a respeito do fato do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ter ali disponibilizado para o Congresso Nacional, através do presidente do Congresso, que também é presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, um projeto de lei que altera, que atualiza a legislação brasileira sobre o impeachment. Você sabe que o Instituto Jurídico do Impeachment, o processo de impeachment, ele é regido por uma lei de 1950, uma lei antiga, já tem bastante tempo. De lá para cá nós tivemos outras constituições federais e toda vez que é preciso ali tratar esse tema na prática, da Constituição de 88 para cá nós tivemos dois, né? Que foi o impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 92 e o da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Toda vez que nós nos deparamos com esse assunto na prática, é preciso discutir a aplicação correta e a melhor aplicação da legislação ao ordenamento jurídico de hoje, né? Porque você sabe, existem dois brocardos jurídicos que dizem o seguinte, né? Primeiramente, onde existe sociedade, existe direito, mas o direito não acompanha apenas a existência da sociedade em si, mas também a evolução da sociedade. Então, quando se muda a sociedade, se muda também o direito. Então, hoje nós vivenciamos situações que não eram vivenciadas exatamente anos atrás. Nós nos deparamos hoje com novas modalidades de crimes, novas modalidades de desvios, né, de conduta, enfim. E por conta disso, a legislação antiga nem sempre é capaz de acompanhar, ela precisa ser ali constantemente atualizada. A lei ela é obra do homem, portanto ela é imperfeita, logo ela precisa estar sempre sendo ajustada. E talvez você também não saiba, mas é uma praxe, pode-se dizer, uma tradição de ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente aqueles que foram presidentes do tribunal, quando eles saem, eles costumam deixar algo, uma espécie de legado. Não apenas os seus votos, as suas lições doutrinárias, etc., mas principalmente algo um pouco mais perene. Geralmente são projetos de lei, né? Os ministros do Supremo que, a miúde, foram presidentes do tribunal, eles quando saem, eles deixam um projeto de lei sobre um assunto que eles consideram relevante, algo que eles querem ajudar a aprimorar, né? Uma forma de perenizar ali a sua existência no tribunal e nas instituições de Estado. É uma forma de se fazer isso, né? Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ele presidiu o Supremo Tribunal Federal, ali no período, se eu não me engano, de 2014 a 2016, ele presidiu o último julgamento de impeachment que nós tivemos no Brasil, que foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele vai se aposentar agora em 2023 e compulsoriamente, portanto ele está deixando um projeto de lei atualizando a legislação a respeito do impeachment, algo que ele compreende como sendo de importância, de relevância, né? Eu separei aqui, não vou ler aqui todo o projeto de lei que ele entregou, mas eu separei aqui 6 pontos, meia dúzia de pontos que eu considero, assim, de maior relevância que nós podemos destrinchar aqui nesse momento. Então, primeiramente, né, o primeiro ponto, novas autoridades passíveis de impeachment. Então, ali são passíveis de impeachment hoje, né, um rol determinado de autoridades, presidente, vice-presidente, ministros do Supremo, etc. Esse rol, através desse projeto de lei, ele está sendo ampliado e estão sendo incluídas neste rol de autoridades passíveis de impeachment os comandantes das Forças Armadas,
os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, os magistrados de uma maneira geral, veja você, os membros do Ministério Público, os conselheiros e os ministros dos tribunais de contas e o advogado-geral da União. Veja, sobre esse ponto nós podemos comentar o seguinte: a sociedade ela está cada vez mais politizada. Então, cada vez mais, a sociedade brasileira ela compreende que a política não se concentra apenas na figura do presidente da República, mas o poder estatal ele é difundido, ele é descentralizado, em certa medida ele é até difuso. Existem muitas pessoas que atuam na máquina estatal, que atuam ali nos meandros do Estado, cuja atuação tem grandes reflexos políticos. Portanto, essas pessoas também devem ser passíveis desse tipo de controle, o controle político, através do instrumento do impeachment. Então, comandantes das Forças Armadas, membros do CNMP, membros do CNJ, magistrados de uma maneira geral, a gente viu aí, nós vemos rotineiramente juízes, às vezes juízes de primeiro grau, tomando decisões que afetam políticas públicas em âmbito nacional, muitas vezes juízes federais, membros do Ministério Público de maneira geral, veja, nós vimos aí procuradores da República durante a Operação Lava Jato, adquirindo uma grande relevância política em âmbito nacional. Nós vemos aí o Procurador-Geral da República tendo uma atuação, eu não vou avaliar a atuação dele aqui, mas muitas pessoas avaliam mal a atuação dele, acham que ele é omisso, acham que ele não investiga tudo que deveria investigar da forma que deveria investigar. Conselheiros e ministros de tribunais de contas, nós vimos no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o TCU, e um determinado procurador do TCU ali, o Júlio Marcelo de Oliveira, tendo uma atuação bastante relevante, o advogado-geral da União, enfim, são novas autoridades que estão sendo incluídas nesse rol de pessoas passíveis de impeachment. Via Congresso Nacional. Segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, a restrição da possibilidade da denúncia de abertura do processo de impeachment, no tocante ali aos legitimados com maior densidade política. Então, veja, hoje qualquer pessoa pode protocolar um pedido de impeachment lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Qualquer pessoa pode fazer isso. Isso leva a uma situação, sim, de maior acesso da população a esse instrumento jurídico importantíssimo numa república, mas ele também, muitas vezes, é mal utilizado, porque muitas vezes a pessoa que faz a denúncia, ela não tem o necessário preparo, conhecimento, e muitas vezes não tem o necessário filtro para saber se aquilo que ela está tratando realmente procede. Então, restringiu-se um pouquinho ali a possibilidade da denúncia de abertura do processo de impeachment para que ela possa ser utilizada por legitimados com maior densidade política. Então, mais uma vez ali um recado para a sociedade brasileira que hoje se encontra mais politizada, no sentido a se organizar politicamente, não apenas no âmbito macro, mas também no âmbito micro, em associações, sindicatos, partidos políticos, outras organizações, ou mesmo que não haja uma organização formal em si, pode ser informal? Pode, desde que haja ali um consenso de um grande número de pessoas que tenham o quórum de assinatura necessário, por exemplo, para o projeto de lei de iniciativa popular. Isso está sendo incluído aqui nessa possibilidade, nessa revisão da lei do impeachment. Então, por exemplo, partidos políticos poderão protocolar o pedido de impeachment. A OAB poderá protocolar um pedido de impeachment. Entidades com abrangência nacional, por exemplo, associações, sindicatos, poderão protocolar ali pedidos de impeachment. Cidadãos comuns poderão? Sim, desde que reúnam o quórum de assinaturas necessário para os projetos de lei de iniciativa popular. Justo.
a meu juízo, justo. O impeachment ele é um instrumento muito delicado, muito importante, muito grave e que deve ser bem manuseado ali com a devida seriedade pelas pessoas. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo: punição para denúncia sem consistência jurídica ou de caráter meramente emulatório. Então, você deve ter visto aí, eu não vou fazer juízo de valor, eu vou só dar aqui um fato que aconteceu. Se eu não me engano, foi ainda em 2019, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, eleito senador, ele deu algumas declarações, participou de alguns eventos enquanto vice-presidente da República, e houve ali um pedido de impeachment contra ele, feito pelo deputado federal Marco Feliciano. E o Marco Feliciano foi chamado ali para tudo que era programa de TV e de rádio para explicar esse pedido de impeachment aparentemente inconsistente que ele estava fazendo, e ele falou assim: não, eu sei que esse pedido ele não vai para frente, mas eu estou fazendo isso para dar como se fosse um tiro para cima, é um tiro de alerta, para o Mourão saber que os deputados e eu aqui estamos em alerta, vigiando os passos dele. Então veja, a pessoa que fez o protocolo do pedido de impeachment contra o vice-presidente da República, ela está dizendo com todas as letras que ela não está fazendo isso de maneira séria. Ela não está fazendo isso para atingir o fim do impeachment, mas apenas como uma situação emulatória para fins de mobilização política, para geração de um fato político. E isso, segundo esse projeto de lei apresentado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do tribunal, Ricardo Lewandowski, vai passar a ser punível, vai passar a ser passível de punição, né, e também denúncia sem consistência jurídica, né, aquelas denúncias que claramente não tratam das hipóteses previstas nessa lei, elas poderão ali acarretar punição, né, para o denunciante. Então, realmente é algo que precisa ser... Vale dizer que nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário já existe a punição por litigância de má-fé em relação a pessoas que manejam ali a máquina judiciária sem a devida seriedade para atingir fins que não são aqueles que são fins realmente processuais, né? A figura da litigância de má-fé. Isso vai passar a vigorar como se fosse, né, uma litigância de má-fé, nesse caso aqui do instrumento jurídico do impeachment. Quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui: prazo para o Congresso avaliar a denúncia, para impedir o conchavo político e o engavetamento, caso a pessoa denunciada tenha maioria parlamentar. Então veja, existe ali uma concentração de poderes para a admissibilidade da denúncia do impeachment nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. E muitas vezes, o que ele faz? Ele engaveta tudo e ele vai procedendo ali às suas negociações políticas com o presidente da República. No momento em que ele acha que as negociações não estão sendo bem feitas e que ele não está sendo devidamente atendido, não está recebendo a devida atenção por parte do presidente da República, o que ele faz? Ele ameaça com um dos pedidos de impeachment. Olha, eu tenho aqui X pedidos de impeachment contra você. Só depende de mim para esse pedido ir para frente. Então, se você não me atender aqui, eu vou despachar e vou mandar para a comissão especial. E aí você vai ter que ir lá se defender. Mesmo que não dê em nada, você vai ter que ir para lá se defender. Você sabe o transtorno que é um processo de impeachment e tal. Então, para impedir uma situação como essa, ele vai ter ali prazo para avaliar a denúncia. Ele não vai poder engavetar a denúncia para usar quando ele entende mais conveniente. Ou, principalmente, ele não vai poder manipular com base no apoio político parlamentar que o denunciado tenha. Então ele vai ter um prazo e vai ter que atuar naquele prazo em definitivo. Ou vai ou não vai, né? Então esse é o quarto ponto que eu gostaria de destacar aqui. O quinto ponto: novas espécies, né, na verdade não apenas novas espécies, mas também um maior destrinchamento
das espécies de crimes de responsabilidade que já existem na lei antiga, elas estão sendo aqui não apenas ampliadas, mas também destrinchadas. Para quê? Para reduzir aquele caráter genérico, aquela coisa que possa ser interpretada de qualquer forma, né, de acordo com os interesses dos políticos de plantão. Então, também, né, existem ali a inclusão de novos tipos de crime de responsabilidade adequados aos nossos tempos. Por exemplo, vamos lá, divulgar direta ou indiretamente por qualquer meio fatos sabidamente inverídicos, com o fim de deslegitimar as instituições democráticas. Então você tem ouvido por aí o termo fake news. As fake news, as notícias falsas, que são aí um grande perigo, elas são divulgadas aí a rodo, né, e elas geram graves consequências, não apenas para as pessoas que acreditam, mas para o tecido social em si. Você desconfia de tudo e de todo mundo o tempo todo, né, as tais das teorias conspiratórias, etc. Então, no caso, se uma autoridade passível de impeachment participa, né, nessa difusão de fake news, ela pode estar passível de impeachment. Mas, veja só, né, ela precisa saber que a notícia é falsa. Então, são fatos ali sabidamente inverídicos, ou seja, exige-se, primeiro, a comprovação de que a notícia é falsa e, segundo, o dolo, né? Isso não pode ser feito de maneira culposa. Ela pode ser feita de maneira direta ou indireta, mas tem que ser feito de maneira dolosa. Não vai se admitir aqui a figura culposa nesse tipo penal, por assim dizer, né? Nessa espécie de crime de responsabilidade. Outro, atentar por meio de violência ou grave ameaça contra os poderes constituídos, fomentar a insubordinação das Forças Armadas ou dos órgãos de segurança pública. Você sabe aí que existe, né, um consenso em alguns setores da sociedade que acreditam que tudo é as Forças Armadas. Então, o Supremo Tribunal Federal tomou determinada decisão, as Forças Armadas têm que intervir. Determinado candidato perdeu a eleição e determinado candidato venceu a eleição. Vamos chamar as Forças Armadas. Aconteceu tal coisa, Forças Armadas. Então, tudo são as Forças Armadas. Tudo precisa ali de uma mobilização do Exército ou dos demais órgãos de segurança pública, como, por exemplo, as polícias militares. Então, uma autoridade passível de impeachment que ali fomente essa insubordinação das Forças Armadas, dos órgãos de segurança contra os poderes constituídos, ela pode ser ali passível de impeachment. Embaraçar o livre exercício dos direitos políticos, o processo eleitoral ou a posse dos eleitos, um tema aí muito recente, né? Você viu aí várias autoridades públicas que, segundo essa nova lei, estarão passíveis de impeachment, comentando o processo eleitoral, às vezes de maneira negativa, falando a respeito sobre não permitir a posse de um determinado candidato vencedor, mudar ali a forceps, o processo eleitoral, mesmo que a revelia do Congresso Nacional, enfim, ou a revelia do Tribunal Superior Eleitoral. São condutas que, a partir desse novo projeto de lei, poderão acarretar um impeachment ali do denunciado. Olha essa outra aqui, veja. Deixar de adotar as medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situações de calamidade pública. Você também viu, né, recentemente essa questão da pandemia de Covid-19, a atuação de vários órgãos da República, ela foi bastante questionada, foi minuciosamente avaliada pela sociedade como um todo, não apenas pelo Estado, mas também pela sociedade civil como um todo, e uma situação que, ali, situações onde a autoridade pública passível de impeachment deixe de adotar as medidas necessárias, né, para proteger a saúde e a vida da população nessas situações,
poderão ser ali razões para um processo de impeachment. Essa foi a quinta, o quinto ponto que eu gostaria de destacar. E agora o último ponto, sexto, possibilidade de fatiar a votação entre a perda do mandato e a perda dos direitos políticos do impeachmentado, ou ali do denunciado, né? Isso foi uma polêmica gigantesca no processo de impeachment da Dilma Rousseff, né? O Congresso Nacional decidiu, através ali de um DVS, um destaque de votação em separado, dividir a votação. A lei de impeachment, que é de 1950, ela diz ali, ela determina que o impeachmentado ele vai perder o mandato e vai também perder os direitos políticos pelo período de 8 anos. Mas o Congresso Nacional ali resolveu tomar liberdade de fatiar a votação. E no caso da Dilma Rousseff, apenas declarar a perda do mandato, mas não a perda dos direitos políticos, de modo que ela continuou elegível, concorreu eleitoralmente, etc., né? E nesse caso, está vindo para a lei, né, a partir desse projeto, se ele for aprovado, vem para a lei oficialmente essa possibilidade, né? A lei passa a permitir, a autorizar que isso seja feito, né? Que o Congresso Nacional possa, a seu critério, fatiar a votação do impeachment de um lado e a votação da perda dos direitos políticos de outro. O que vai acontecer agora? Bom, esse projeto de lei vai entrar na pauta do Congresso Nacional a partir do próximo ano, e nós vamos ver aí se vai ser aprovado dessa maneira. Dificilmente, né? Geralmente o Congresso Nacional sempre faz alteração nos projetos de lei, né? Cada um ali coloca a sua contribuição, cada um coloca o seu dedo, às vezes um dedo limpo, às vezes um dedo podre, mas, né, essa é uma novidade legislativa que poderá vir a vigorar no nosso país a partir aí dos próximos anos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado principalmente nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.